Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Vamos, começar agora a nossa aula de leitura, que é a nossa segunda aula de hoje, tá bom? Bem, e para essa aula vocês vão fazer a leitura do texto lá da página 60, lá da matéria de português. Fizemos um estudo, iniciamos um estudo, uma leitura desse texto. Fizemos o início desse texto lá na página 57, no início da nossa nona unidade, tá bom? Fizemos isso na nossa videoconferência, quarta-feira. E hoje vamos terminar a leitura e a compreensão desse texto, tá certo? Então, vocês façam aí essa leitura, tá bom? Percebi que alguns ainda estão com a leitura um pouco sem costume a fazer a leitura e vocês precisam, entender, compreender o que o texto está falando. Então, a leitura fica por vocês, tá bom? Apenas vou fazer com vocês a leitura das questões e a interpretação de cada questão, que cada questão está pedindo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O nosso texto, ele já começa com uma pergunta, Em sua opinião, o céu também é azul em outros planetas? Então, vocês vão fazer, escrever esta resposta no caderno de vocês, na matéria de português. Pode ser na continuação daquela atividade lá, da página 58, que foi para vocês procurarem o significado de algumas palavras no dicionário. Então, vocês podem fazer essa questão abaixo, tá? Só identifique qual foi a página. Então, vamos lá para o nosso Conhecendo o Texto, tá? Que vou fazer a leitura com vocês. Bem, é muito comum, principalmente nos meios de comunicação, ouvirmos a expressão planeta azul para se referir à Terra. E no texto, Marte é chamado de planeta vermelho. Segundo o texto, por que esses planetas são chamados assim? Então, vocês vão identificar no texto por que os planetas são identificados pelas cores, por que eles são chamados desta forma, tá certo? Então, vocês vão colocar essa respostinha aí a partir do que vocês fizeram a leitura do texto. Segunda questão. Identifique e copie um trecho do texto em que o autor estabelece um diálogo direto com o leitor, como se estivesse conversando com quem lê. Então, existe nesse textinho, uma fala do autor, como se fosse uma conversa, como se eu estivesse conversando aqui com vocês, Então, existe essa fala, existe algo que é dito por ele, que dá a entender que ele está conversando com vocês, com nós leitores, tá certo? Então, vocês vão mostrar que fala foi essa, tá bom? Vocês vão copiar ela aí. Então, a organização da letra de vocês conta também, para que possamos entender o que foi que vocês escreveram. Não se esqueça. Terceira questão. Assinale o que a palavra mas indica na frase a seguir. Então, essa palavra mais, ela indica alguma coisa. Então, vocês vão fazer a leitura desse recorte e vão tentar compreender o que é que ela diz, tá certo? Um contraste, oposição, condição, tempo ou adição. Então, vocês vão falar, sobre o que essa palavra mas, ela identifica nesse recorte do texto, tá bom? Temos mais duas questõezinhas lá na página 61, tá? Conforme informações do texto, quais planetas compõem o sistema solar? Escreva os nomes em ordem alfabética. Então, vocês vão identificar, quais são esses planetas que fazem parte do nosso sistema solar, que já estudamos lá na nossa matéria de ciências, tá certo? E quinto, pesquisem em livros, revistas científicas ou na internet a posição dos planetas de acordo com a proximidade do Sol e escreva-os nessa ordem. Então, já fizemos esse estudo, lá no nosso início do ano. Creio que vocês estão aí com a mentezinha de vocês fresca sobre como é a posição dos planetas, em relação ao solar, tá certo? Então, vocês vão escrever aí por ordem crescente, tá certo? Do início para o final, do primeiro até o último, tá bom? Então, a nossa atividade de leitura é o texto lá da nossa página 60, tá certo? A atividade de vocês é uma interpretação desse texto, que vai da página 60 à página 61. São só 5 questõezinhas falando, sobre o nosso texto que trabalhamos hoje, que é um recorte que foi retirado da internet
né, que fizemos a nossa leitura, uma parte dessa leitura desse texto, lá na quarta-feira, na nossa videoconferência, que fizemos a interpretação do início desse texto, tá bom? Então, para concluirmos esse nosso estudo, que começou lá na quarta-feira, vocês fazem a interpretação desse restinho do texto, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de leitura foi essa. É uma aula bem simples, falando sobre o sistema solar, algo que já estudamos muito no início do nosso ano, e é algo bem legal, né? E diferente dos textos que trabalhamos, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo da nossa aula, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E um cheiro para vocês e um ótimo final de semana, ótimos estudos e fiquem todos bem. Tchau, pessoal!